Procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Chegou pra você. Se estás doente, eu sou teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. A voz da palavra de Deus, transmitindo a você verdades que é importante para que você ouça, compreenda e entenda. E as verdades espirituais que podem mudar o destino do homem para a sua eternidade. Nesta noite, a voz da palavra de Deus, essa programação abençoada de todas as sextas-feiras, proporcionando para você aqui na comunidade, você aqui no Face, você aqui que acompanha perto, longe, essa programação que proporciona para você, não é, verdades de Deus para o teu conhecimento, para que você tenha entendimento verdadeiramente daquilo que Deus ele quer de nós, do que Deus nos orienta, do que Deus nos ensina, nos mostra para o nosso bem, porque tudo que Deus nos adverte é para o nosso bem. Então nesta noite, comunidade amiga do bode, vizinhança, irmãos que aqui estão presentes nessa comunidade, que já estão na fé em Cristo, que já estão na esperança, que já tiveram a experiência do novo nascimento, da vida restaurada, da promessa de Deus em seus corações. Nesta noite eu quero convidar essa comunidade, você que está aqui, você meu amigo do Face, para juntos receber um pouco da instrução, da orientação da palavra de Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre justificação, para que o homem entenda a única forma dele ser justificado diante de Deus por todos os seus atos pecaminosos, por toda a sua vida de transgressão à divindade, ao Criador, ao Senhor, que vai estar trazendo o seu juízo para toda essa humanidade. Nesta noite eu quero transmitir para vocês sobre essa palavra, justificação, esse assunto tão importante da gente entender o que significa isso. A palavra justificação, ela quer dizer ser justo e reto diante de Deus. E como é que eu posso ser justo e reto diante de Deus? Mas antes de começar, eu quero ler um texto aqui das Escrituras Sagradas, porque é o meu alicerce de trabalho, aonde eu estou firmando tudo que eu faço é na palavra, é por onde eu me conduzo, os conceitos que eu levo é tudo da palavra, tudo que a palavra me ensina. E eu quero convidar você a ler comigo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Palavra de Deus, Paulo orientando esses irmãos aqui, instruindo sobre a justificação que é pela fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim, no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados diante cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Nessa noite eu li um texto que o apóstolo Paulo estava aqui. O que eu estou fazendo hoje, ensinando, o apóstolo Paulo estava fazendo no tempo dele, onde Deus estava revelando essas verdades aqui para a gente hoje, onde a palavra de Deus estava ainda em revelação, o cânon não tinha fechado ainda, estava ainda sendo revelado as palavras que eram inspiradas por Deus para trazer a toda a humanidade a compreensão que precisavam pela revelação de Deus através da palavra escrita. A maior revelação de Deus para a humanidade, onde tudo que a humanidade precisa conhecer está na palavra. A revelação de Deus escrita, a revelação de Deus que traz o homem tudo que ele precisa conhecer. E o apóstolo Paulo, nesse período aqui, que ele estava aqui ensinando, doutrinando, instruindo esses irmãos aqui em Roma, na igreja de Cristo que estava ali, na cidade de Roma, Paulo estava dizendo: olha, irmãos, agora, porque até a lei, a manifestação da graça de Deus ainda não tinha sido manifesta, ainda não tinha sido levada ao conhecimento das pessoas. A lei tinha a promessa, mas a promessa não tinha se cumprido ainda. A lei, Deus fez a promessa de que levantaria um que ia tirar o homem da miséria do pecado, que ia tirar o homem da escravidão de Satanás, que iria libertar o homem da opressão do diabo, que iria trazer vida para a humanidade que estava morta, caída e perdida. Deus fez uma promessa que iria levantar um a quem todos tinham que segui-lo. Este um foi a promessa que Deus fez a Abraão, que em Abraão toda a nação, todas as famílias da terra seriam benditas. Essa promessa que Deus fez a Abraão foi a promessa da vinda de Cristo Messias, que vinha da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e ali formava o povo judeu, o povo israelita, da onde vinha Jesus, da tribo de Judá, aquele que era o Messias, o ungido, o prometido, aquele que era o Salvador. Ele ia surgir dessa nação, dessa tribo, desse povo judeu. Aonde Deus fez o pacto da fé através de Abraão. E através desse pacto da fé, que é o pacto da nova aliança, que iria se estabelecer, se concluir em Jesus, Deus oferece ao homem gratuitamente a salvação mediante a fé. E essa fé em Jesus Cristo, essa salvação, é para o homem receber o livramento do juízo eterno que está por vir, para condenar toda a humanidade por causa do seu pecado. E o homem precisa de justificação, ou seja, ele precisa ser justo e reto, ele precisa ser livre da culpa, ele precisa ser absolvido de um juízo que ele está para a condenação. A justificação representa isso, o homem ser livre da culpa diante de Deus. E como é que o homem pode ser livre desta culpa diante de Deus? E o apóstolo Paulo está tratando sobre isso aqui na carta aos Romanos. Paulo diz: mas agora no período da manifestação, no período da graça, se manifestou sem a lei, porque a lei, ela não trazia promessa de salvação, ela trazia condenação para o povo. Deus deu a lei ao povo para julgá-lo, puni-lo e mostrar o pecado de cada um. A lei foi para mostrar: aquele que se prostitui seria julgado, aquele que idolatrava seria julgado, aquele que roubava seria julgado. A lei veio para condenar e não para salvar. Portanto, a lei não salva. Ninguém poderia guardar a lei, ninguém poderia guardar os 10 mandamentos, porque o homem já estava com o pecado impregnado na sua alma.
A natureza humana não permite que o homem no seu natural possa obedecer a Deus, porque a natureza humana, ela se inclina ao pecado e ela é inimiga de Deus, porque ela combate contra a vontade de Deus. É preciso o homem ser restaurado no seu interior, na sua mente, no seu entendimento, para poder entender a sua situação e poder ter uma vida com Deus dentro da sua escolha, quando ele é restaurado. E essa restauração, só quem pode fazer é Jesus Cristo na vida do pecador perdido, julgado e sentenciado. Por isso que Paulo está dizendo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei, porque a lei testemunhava de Cristo. Todo ritual da lei apontava para Cristo. Todo cerimonial da lei apontava para Cristo. Todo exercício que o povo fazia, todo sacrifício que era feito na lei, que Deus pediu ao povo de Israel, apontava para Cristo. Quando Jesus veio, esse sacrifício não vale mais, esse ritual religioso não serve mais, porque agora não é mais por ritual religioso, nenhuma prática que o homem faça pelos seus méritos, é através da fé no sacrifício de Cristo, que foi feito para essa finalidade. Para quem crê nesse sacrifício e através desse sacrifício crê que Jesus é quem pode justificar de nossos pecados e aceitar esse sacrifício como o único meio para Deus receber o homem, e aí o homem encontra o perdão de Deus. É por isso que Paulo diz: a lei testemunhava de Cristo. Tudo que a lei pedia, por exemplo, Deus na lei, ele pedia sacrifício de cordeiros, de animais, para que o sangue dos animais fosse o homem expiar do seu pecado, não definitivamente, porque tinha que fazer todo ano, constantemente. Mas Deus fez isso até a manifestação da graça. Foi apenas um ritual, um simbolismo, um cerimonial que Deus pediu para o povo, até Cristo se manifestar. Era somente uma coisa temporal, apontava para Cristo, apontava para Cristo. A partir de Cristo, Deus não pede mais ritual, sacrifício de animal. Deus não pede mais nenhuma devoção, nenhum ritual, nenhum cerimonial religioso, como hoje é vivido para o povo alcançar de Deus alguma coisa. Isso não serve mais. Hoje é mediante a fé, pela graça, mediante a fé. E a fé não é no que o homem faz ou pratica, é no que o homem crê, no sacrifício de Cristo, para ele encontrar justificação de sua culpa diante de Deus. E Paulo diz: tendo testemunho da lei e dos profetas, porque toda a lei e todos os profetas que Deus levantou testemunhava de Jesus. Versículo 22, Paulo diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo ato religioso, não é pelo sacrifício que o homem faz, não é pelo voto que o homem faz, não é pelo pacto que o homem faz. A palavra de Deus diz: a justiça de Deus não é pela caridade que o homem faz, não é por nenhum mérito sacrificial que o homem faça para encontrar diante de Deus o perdão e a paz com Deus e a vida com Deus. O apóstolo Paulo está orientando os irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ela é para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A única condição que Deus quer é que creiam. Ela é para todos. Agora, essa justiça de Deus só vai ser validada na vida de quem crê em Jesus, porque a condição de Deus é essa: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não tem a vida. Então, estamos falando sobre justificação nesse trabalho de instrução, de evangelização, de doutrina nesta noite. A justificação de Deus para o pecador, ela provém da sua graça. Ela é obtida mediante a fé em Jesus Cristo. E não nenhum sacrifício de homem, nenhum mérito que o homem venha fazer por alguma coisa. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus ele requer do pecador, para que a sua vida seja livre do juízo e da punição sobre sua transgressão. Quando Deus vê o coração de um homem pecador voltado para Cristo, com fé, Deus lhe concede o perdão graciosamente, perdoando todos os seus pecados, não imputando-lhe mais
a culpa do pecado, mas a justificação pela fé que ele teve em Jesus Cristo. Através da minha fé em Jesus, Deus me imputa a minha justificação. E essa justificação não é pelo que eu faço, não é pelo sacrifício, não é pelo que eu ofereço, é pelo que eu creio em Cristo, no sacrifício vicário na cruz do Calvário. A palavra vicário quer dizer substituto. Então Jesus foi o sacrifício substituto do pecador. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não ofereceu um animal para remir o pecado do homem. A vida que foi dada como sacrifício pelo pecado da humanidade foi a vida do próprio Deus, como ele diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 20. O sangue do próprio Deus que foi derramado. Olha para aí. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A Bíblia diz que foi o sangue do próprio Deus que foi derramado pelos pecadores, para remir, ou seja, pagar, cancelar, anular a dívida do pecador para com Deus. A dívida do pecador para com Deus. É muito interessante a gente crer nisso. É muito importante a gente entender isso, para não estar buscando viver nenhum ritual religioso como se fosse meio de chegar a Deus. Não é por nenhum ritual religioso, é por fé no que a palavra nos adverte. E o apóstolo Paulo, escrevendo, dando um discurso na igreja de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele orienta os pastores que estavam ali, pastoreando ali os crentes, os irmãos. Aí no versículo 28, Paulo diz: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus foi resgatada por ele mesmo. Não foi com prata, não foi com ouro, porque Deus podia resgatar com isso, porque ele é dono do ouro e da prata. Mas a igreja, o povo que ele resgatou, que hoje é chamado de igreja, esse povo foi resgatado. Não foi com sacrifício, não foi com nenhum ritual religioso, não foi com nenhuma prática que veio fazer. Resgatado com o próprio sangue de Deus. Mas, irmão Hélio, Deus é Espírito. Espírito não tem sangue, claro. Por isso que ele se fez carne, para que ele pudesse morrer. Porque ele, como Deus, não poderia morrer na forma espiritual. Ele tem que tomar forma humana para morrer entregando a sua vida. Porque a causa da morte é o pecado. E como homem, como humano, ele não teve pecado. A morte não poderia vencê-lo. Ele se entregou por nós. Ele derramou o sangue dele. Ele tomou a forma humana. É Deus. A Bíblia diz que o Deus invisível, toda a plenitude dele habitava em Cristo. É a imagem do Deus invisível. Jesus não é um líder qualquer. Jesus não foi um homem qualquer. Jesus é o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. É Deus, foi Deus ali. Por isso que quando alguém perguntou a ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, Deus o Pai, Jesus disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque a divindade estava em Cristo. E Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um na essência, não na distinção. Na essência era Deus em Cristo habitando ali naquele corpo humano. É muito importante. Não compara Jesus com Maomé, não compara Jesus com Buda, não compara Jesus com Gandhi, não compara Jesus com Charles Tasso Russell, não compara Jesus com Ellen Goldwyn, não compara Jesus com Allan Kardec, não compara Jesus com Joseph Smith, não compara Jesus com nenhum líder religioso, porque Jesus não é nenhum líder religioso. Ele é Deus que veio em forma de homem para resgatar a minha e a tua alma. Ele não veio implantar religiosidade, ele veio levantar o caído, dar paz ao atribulado e resgatar o perdido, salvando da condenação.
Você tem que entender quem é Jesus. Por que você precisa de Jesus? Qual a sua necessidade? Não é opção, é necessidade de Jesus. O próprio sangue de Deus derramado por todos nós pecadores. Não é por alguns não, viu? Não é para quem é escolhido bonitinho de antemão. Não é para quem é predestinado. Não, porque eu fui escolhido. Quer dizer que tem um que não é. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Diante de Deus, Ele quer que todos se salvem. Esse é o amor de Deus. Não foi para um grupo restrito. Não foi para 144 mil. Não foi para um grupo de predestinado de antemão. Não é para um grupo de escolhido porque é bonitinho. Tem mais sorte do que os outros. Todos têm a mesma sorte. Todos têm a mesma oportunidade. A palavra de Deus diz que a salvação, a justificação é para todos, sem acepção de pessoa. Veja o que diz aqui, onde eu estou lendo Romanos, capítulo 2, capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justificação de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ela é para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença entre ninguém. E por que não há diferença? Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer sobre a face da terra. A Bíblia nos ensina que Deus olhou do céu para a terra. Isso é uma figura de linguagem. É uma expressão figurada. Não é literal. Mas para a gente entender na visão humana, Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Um justificado, um justo livre do seu juízo. Eu quero ler para você onde está isso. Lá em Salmos. A palavra de Deus nos revela essa verdade. Por isso que eu digo que não há acepção de Deus para o homem. A salvação é para todos os pecadores. E quando a Bíblia diz todos os pecadores, está falando toda a humanidade, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Salmos 14, 7. 14, 1, aliás. Versículo 14, eu estou lendo aqui a palavra de Deus. Eu estou citando o versículo, o capítulo e o livro, porque alguém na doutrina passada me questionou, dizendo: irmão Hélio, é bom que o senhor explique, dê o livro que o senhor está falando. Mostre na Bíblia o livro, o versículo, para que o povo saiba que o senhor está falando a palavra. Eu disse: é verdade, mas eu faço isso. Todo o meu trabalho eu tenho a preocupação de mostrar a Bíblia. Então, essa é a minha preocupação. É para que as pessoas saibam que eu estou falando Bíblia e que elas vão examinar o que eu estou falando, para elas conhecerem a verdade pela exposição da palavra de Deus. Salmos 14, versículo 1 ao 3. Escute o que diz a palavra de Deus. Isso é Deus falando, é sendo a revelação de Deus aqui. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor Deus olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscassem a Deus. Versículo 3, capítulo 14 de Salmos, diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Deus revela que na face da terra não há um homem sequer, incêndio do pecado, que justificado esteja diante de Deus, que venha praticar o bem aos olhos de Deus. Não há um homem sequer sobre a face da terra. Por isso que todos precisam de Jesus Cristo para serem justificados. O bom é que o homem entenda isso e não busque justificar-se pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias, não é, forças e seus próprios caminhos, porque há um só caminho, e é o caminho pela fé, e pela fé em Jesus Cristo.
onde Deus aceita todos aqueles que creem em Jesus. Pois a morte de Cristo, ela foi feita para isso, a expiação do pecado. Absolutamente nada, a não ser a morte de Cristo, pode justificar o homem dos seus pecados. Só o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para quem crê, é para todos. Agora, se todos crê, serão salvos. Se não crê, salvação é para quem crê. E a Bíblia deixa bem claro, porque Deus, na sua onisciência, Ele conhece a escolha do homem. Não é Deus que determina, Deus escolhe. Deus conhece a escolha que o homem faz. E já está revelado aqui, neste livro santo, o destino da humanidade. Uns vão para o céu, para a salvação, e outros vão descer ao inferno para a condenação. Por quê? Não é porque Deus predestinou. Já está revelado aqui, porque Deus, na sua onisciência, isso faz Ele Deus. Ele já sabe a escolha de cada um. Não é que Ele interfere, é que Ele conhece na sua presciência e onisciência. Não quer dizer que Ele determinou. É a escolha do homem, e já está revelado aqui. E a Bíblia diz que muitos vão ser condenados porque não creram na verdade para se salvarem. Não é porque foram predestinados, é porque não creram na verdade para se salvarem. Mas nessa noite eu quero convidar você a crer na verdade para você se salvar. Você precisa de justificação, perdão de pecados. Só Jesus é quem pode te dar, porque todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai concluindo dizendo, versículo 24 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Essa redenção fala do pagamento, da absolvição, da justificação do nosso pecado através de Jesus. E Paulo diz: somos justificados gratuitamente, é de graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus não cobra, Deus não pede, Deus não quer nenhum sacrifício da humanidade, porque o sacrifício para salvar a humanidade já foi feito. Foi Cristo o sacrifício, a oferta, o pacto, o voto para o homem chegar a Deus. É Cristo, é o sacrifício que já foi feito. Não precisa você ir para uma igreja fazer pacto, fazer um voto, fazer uma aliança, participar de um ritual, de uma campanha, de um cerimonial para receber algo de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo encontrará a salvação, encontrará a paz, encontrará a bênção, encontrará o perdão, encontrará a justificação, encontrará a remissão de pecados, para tornar-se justo diante de Deus e justificado estarem da sua culpa, para terem a comunhão com Deus, para serem aceitos por Deus e para gozarem da vida eterna com Deus. Meu amigo, nesta noite, fica para você essa orientação, fica para você essa instrução. A palavra de Deus diz que por um pecado, pelo homem, aliás, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo orientando sobre isso. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 17, escute o que diz a palavra de Deus. Porque se pela ofensa de um só homem reinou por ele a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça de Deus reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, por um só. É um só que oferece vida para todos. Aí Paulo diz no versículo 18: pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Escute, o juízo é para a condenação.
a Bíblia nos deixa bem claro essa verdade. Não é para o homem ter uma segunda chance nem oportunidade. Todos que vão para o juízo não terão mais a oportunidade. Irão para o juízo para receberem a sentença e cumprir essa sentença na eternidade sem Deus. Porque está escrito lá, Hebreus 9, 27. Depois da morte segue ao juízo. Esse seguir ao juízo é partir para a condenação, como está escrito lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Fala do juízo, da ira. Mas Jesus disse, lá em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nesta noite, Jesus ele quer tirar você da situação de morto espiritual, afastado de Deus, sentenciado ao juízo, julgado, condenado e correndo risco de sofrer a condenação. Jesus está dizendo, se você crê nele, ele te absolve da morte eterna, ele te livra da condenação e ele te garante vida eterna. Nesta noite, queridos amigos e vizinhos, que vocês decretem essa palavra. Essa é a importância de você buscar em Jesus Cristo enquanto é tempo a vida eterna. Porque depois desta vida existe uma eternidade para o homem. Uma eternidade com Deus. Ou então uma eternidade sem Deus. Dois caminhos estão diante do homem. O caminho da morte e o caminho da vida. Deus nesta noite diz a você, escolhe pois o caminho da vida. Deuteronômio capítulo 31, versículo 19. Deus diz assim na sua palavra, lá no livro de Deuteronômio, dando ao homem a liberdade de escolha. O quinto livro da Bíblia, do Pentateuco, da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, porque a lei não era de Moisés, a lei foi Deus que deu a Moisés. E Deus orientando a Moisés, Deuteronômio, capítulo 30, aliás, eu falei 31, mas é o capítulo 30, no versículo 19. Deus diz assim, os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ei, presta atenção no texto e examine o que a palavra está dizendo. Deus está dizendo, escolhe. Deus não está dizendo, eu predestino você. Deus está dizendo, escolhe a vida para que você viva. Deus não está mandando você com autoridade pela soberania dele, predestinando você à vida eterna. Ele manda você escolher a vida eterna. Se você não quiser escolher, você tem o direito de escolha, o livre-arbítrio. Mas também Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então nesta noite, ouça a voz de Deus, a orientação de Deus, como diz lá em Salmos, diz a palavra de Deus, que Deus, ele dá ao homem orientação, para o homem escolher o caminho que deve andar. Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12. Você que quiser examinar, olha aí, Deus dizendo que dá ao homem a orientação, para ele escolher o caminho que ele deve seguir. Nesta noite, escolha o caminho da vida, meu amigo. Eu quero te dizer nesse momento, o caminho da vida não é uma igreja, o caminho da vida não é uma religião, o caminho da vida não é simplesmente um pacto, um voto, um ritual dentro de entidade religiosa. O caminho da vida é Jesus. Quem nele crê será salvo. João 14, 6. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho ele não disse que era a igreja. Jesus nunca disse a ninguém que o caminho era a igreja. Jesus nunca mandou ninguém ir para a igreja. Jesus sempre disse, vinde a mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a paz. Jesus nunca disse a igreja, A, B ou C. É Jesus, é Jesus. E que nesta noite você creia e venha a Jesus. Como é que eu posso vir a Jesus? Evangelista Wellington, irmão Wellington, eu vou te dizer como é.
que você pode vir a Jesus. Romanos capítulo 10. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram? Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou homens para pregar o Evangelho, para que ouçam e creiam naquele de quem o Evangelho anuncia, porque o Evangelho é Jesus. Não é um dogma de igreja, não ritual, nem movimento. A mensagem do Evangelho é convidar o pecador a Cristo para essa finalidade: receber remissão de pecado para a salvação da sua alma. Que nessa noite você creia nesta palavra. Você hoje pode estar como uma árvore cortada, sem vida, mas você pode ainda receber a vida de Deus, a vida com Deus e a vida eterna quando deste mundo partir. Escute esse hino e medite nela. Receba essa palavra, receba essa orientação, medite em tudo que foi dito aqui, levado para você a exposição, a instrução, o ensino e a orientação da palavra de Deus, para abrir o teu entendimento, iluminar e te esclarecer da verdade que liberta. Jesus te ama, Ele é a tua única opção, a tua única necessidade, o teu único meio para você encontrar o socorro para a tua alma.